E com você. Então, boa tarde. Eu sou a Carolina Dolinski, sou especializada do primeiro ano em terapia intensiva e hoje a aula é sobre insuficiência hepática aguda. Então, por definição, insuficiência hepática aguda é caracterizada por uma lesão hepática, então, aguda, associada a encefalopatia hepática e um TP alargado, o INR maior ou igual a 1,5, em um paciente sem cirrose, doença hepática pré-existente, com duração de menos de 26 semanas. Segundo o Ministério da Saúde no Brasil, eles diminuem esse período de 26 semanas para 8 semanas. Então, é a insuficiência hepática caracterizada pelo aparecimento de encefalopatia hepática no intervalo de 8 semanas do início dos sintomas, na ausência de um comprometimento prévio de função hepática. É uma doença rara, afeta cerca de 2.000 pacientes ano nos Estados Unidos e compreende aproximadamente 7% dos transplantes hepáticos. A sua mortalidade varia de 60% a 90% nos pacientes com graus 3 e 4 de encefalopatia hepática. E a abordagem desses pacientes deve ser norteada com a investigação da causa que levou a essa insuficiência hepática e seu posterior tratamento etiológico específico, a análise do prognóstico e indicação de transplante de fígado ou somente medidas de suporte. Então, aqui tem uma classificação de acordo com o intervalo entre icterícia e encefalopatia, pode ser dividida em hiperaguda, aguda ou subaguda. Então, eles definem intervalo entre icterícia e encefalopatia. Na hiperaguda, então, 0 a 1 semanas, né? Então, bastante breve. Na aguda, 1 a 4 semanas. E na subaguda, mais arrastado, entre 4 a 12 semanas. Na coagulopatia, na hiperaguda, então, é bastante pronunciada, na aguda mais moderada e subaguda uma coagulopatia mais discreta. A icterícia, então, na hiperaguda vai ser menos pronunciada do que na subaguda, né? Então, na subaguda eu tenho um dano hepático mais arrastado, então eu vou ter um paciente mais ictérico. O edema cerebral na hiperaguda em torno de 69%, aguda 50% e subaguda de 14%. Na sobrevida livre de transplante na hiperaguda em torno de 80%, aguda 50% e na subaguda 15%. E sobre as causas típicas também vai variar. Na hiperaguda, a intoxicação por acetaminofeno, vírus de hepatite A e E. Na aguda, vírus de hepatite B, uma droga não paracetamol. Subaguda, hepatite autoimune principalmente. Então, a insuficiência hepática aguda apresenta um curso clínico caracterizado por sinais e sintomas de falência hepática progressiva que podem se comportar levando à disfunção de múltiplos órgãos e sistemas e à hipertensão intracraniana, que é o desfecho mais dramático, mais severo da insuficiência hepática. Então, as suas principais características são decorrentes de lesão hepática aguda maciça, que reduz drasticamente a função tanto metabólica quanto imunológica do fígado e vai liberar grande quantidade de endotoxinas e citocinas pró-inflamatórias, principalmente interleucina 6 e fator de necrose tumoral. Então, a lesão hepática aguda leva ao surgimento de CIRS, uma resposta inflamatória sistêmica bem importante, vai ser uma síndrome com hiperdinâmica, com elevado gasto energético basal e de alto catabolismo, com repercussões em diversos órgãos e sistemas. Então, sobre os órgãos então, que ele pode ocasionar. O fígado, propriamente dito, perda da função metabólica e redução da gliconeogênese, que vai resultar, então, em hipoglicemia. É muito comum os pacientes com insuficiência hepática serem mais hipoglicêmicos. Redução abrupta da síntese de proteínas, inclusive dos fatores de coagulação, então a coagulopatia explicada por isso, o INR mais alargado. Redução da depuração do amônia e do lactato, então pacientes com azotemia, hiperlactatemia, acidose lática.
O pulmão, como o doutor falou anteriormente, pode levar à SARA também nesses casos. Disfunção de adrenal, então, produção inadequada de glicocorticoides, contribui para o paciente mais hipotenso, mais chocado por mais tempo. Cerebral, que também é o desfecho mais, como eu falei anteriormente, mais dramático da insuficiência hepática. Ele se dá por disfunção astrocitária, induzida por amônia e outras neurotoxinas, com desenvolvimento de encefalopatia hepática e, posteriormente, edema cerebral e hipertensão intracraniana. Sobre o sistema cardiovascular, ele vai se comportar, então, como um choque séptico, né? Como se fosse com débito cardíaco elevado, baixa resistência vascular sistêmica, né? Então, estado de circulação hiperdinâmica. E eu também posso ter lesão miocárdica secundária a esse quadro de choque do paciente. Os rins também podem sofrer, né, de causa multifatorial, por conta do choque, hipovolemia, hipervolemia, a própria síndrome hepatorrenal, que nós estudamos semana passada, e por necrose tubular aguda. Sistema imunológico. Pode ter redução dos leucócitos circulantes, então são pacientes mais imunossupressos, mais citopênicos no geral. Então, leucopenia, plaquetopenia, né, por mielossupressão, principalmente nos pacientes com virais, né, de hepatite. E o sistema digestório, principalmente naquele subagudo com hipertensão portal, ascite, varizes de esôfago, mas aí em quadros mais arrastados. Sobre a etiologia. Então, as causas são muitas e variam de país para país, né? Anterior à era dos transplantes hepáticos, a hepatite B era a causa mais comum da insuficiência hepática nos Estados Unidos, em cerca de 40% a 50%. Atualmente, é a intoxicação por acetaminofeno nos Estados Unidos. E os pacientes com alto risco para o desenvolvimento de insuficiência hepática por abuso de paracetamol incluem os pacientes alcoólatras com má nutrição e uso de medicações conhecidas por induzir enzimas CYP, né, 450, fenitoína, carbamazepina, rifampicina. No Brasil, então, a hepatotoxicidade por paracetamol é uma causa excepcional, é bastante rara, é frequente, e a maioria atribuída por consumo de chás e de fitoterápicos. Então, aqui tem uma tabela com as principais causas, né? As hepatites, herpes simples, Epstein-Barr, citomegalovírus, drogas, né? O acetaminofeno e os principais tratamentos específicos, mas que eu vou abordar após, então, nos principais. Aqui, então, ervas e fitoterápicos, que são as principais causas no Brasil, cogumelos também na espécie de amanita, hepatite isquêmica, congestão, esteatose aguda da gravidez, HELP e eclâmpsia, hepatite autoimune e doença de Wills. Então, qual deve ser a nossa abordagem inicial desses pacientes? Eu devo ter uma história clínica minuciosa, né, como todo paciente grave admitido na UTI, que eu devo ter os seguintes dados: data do início dos sintomas e da icterícia, antecedentes de ingestão recente de paracetamol, os fármacos utilizados, se são fármacos hepatotóxicos, se fez uso de chás, de ervas, fitoterápicos, ingesta de cogumelos, uso de álcool, gestação, se tem cirurgia recente, menos de 4 semanas, antecedentes de consanguinidade e doenças autoimunes da família ou previamente conhecidas. Sobre as manifestações clínicas, eu não vou ter um quadro muito florido, né? Então vai ser um quadro inespecífico de náuseas, vômitos, astenia, mialgia, dinamia. A icterícia é o primeiro sinal que vai nos chamar a atenção, né, clinicamente, de acometimento hepático. E a evolução dos sinais vai ser variável quanto ao tempo e à gravidade dessa insuficiência hepática. Também o aparecimento da encefalopatia variável está relacionado à gravidade e prognóstico do paciente. Então, sobre o diagnóstico. O diagnóstico ele está contido dentro da definição, né?
em pacientes com início recente de alteração do estado mental, icterícia, politeaminotransperases elevadas e INR alargado, maior ou igual a 1,5. Tenho outros achados laboratoriais que eu posso encontrar, como níveis elevados de bilirrubinas, plaquetopenia, anemia hemolítica, elevação de creatinina e escórias nitrogenadas, amilase e lipases elevadas, a hipoglicemia que eu comentei anteriormente, as hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, acidose ou alcalose, azotemia e hiperlactatemia. Então, todo paciente com insuficiência hepática aguda deve ser referenciado ou transferido para um centro de disponibilidade de transplante hepático. Então, a gente precisa, pelo menos, referenciar esse paciente. E os dados clínicos e laboratoriais necessários para referenciar esse paciente, segundo a legislação brasileira, são, então, idade, grau de encefalopatia, intervalo entre sintomas de icterícia e encefalopatia, INR, o fator 5 de coagulação, bilirrubinas totais, etiologias adversas, hepatite não A, hepatite não B ou induzida por fármacos, e o pH arterial, no caso, principalmente para os casos de insuficiência hepática por paracetamol. Sobre os exames de imagem e biópsia hepática. Eles não vão nos ajudar muito, eles nos ajudam mais a definir se é uma insuficiência hepática crônica agudizada, ou sinais de malignidade, ou afastar outras etiologias. Então, ultrassom abdominal procura evidências de síndrome de Budd-Chiari, hipertensão portal, esteatose, congestão, cirrose subjacente. Também pode publicar evidências de infiltração maligna. E sobre a biópsia hepática, também pode nos ajudar no diagnóstico quando dúvida. Então, mas é uma abordagem mais difícil, pacientes plaquetopênicos, né? A gente prefere a abordagem transjugular nesse cenário. Medições da pressão portal também podem nos ajudar a pensar na cronicidade desses pacientes. E se o paciente necessita de transplante hepático, eu não preciso necessariamente ter uma biópsia antes desse transplante, pode ser após com o fígado já explantado. Então, a abordagem de acordo com as principais causas de insuficiência hepática. Então, paracetamol, intoxicação por acetaminofeno. Paracetamol é um derivado paraminofenólico, né? Metabolizado pela CYP2EI. É um metabólito extremamente tóxico, que é inativado por um grupamento do glutatião hepático. A hepatotoxicidade é previsível, é dose dependente, e o paciente fica intoxicado com alta dose de fármaco, então 10 a 12 gramas dia. Os pacientes, principalmente de tentativa de suicídio, ou em faixa terapêutica, mas aqueles indivíduos já com predisposição, né, alcoólatras, desnutridos, né? Então, eles podem provocar necrose hepática aguda de padrão centro-lobular. Então, pacientes com tentativa de suicídio por ingestão de altas doses, eles podem referir dor abdominal, náuseas e vômitos, seguem com melhora clínica e aparecimento de icterícia e insuficiência hepática aguda, hiperaguda após essa melhora clínica. Então, a gravidade do quadro proporcional à quantidade sérica do fármaco, e ele deve ser medido entre 4 e 15 horas após a ingestão do paracetamol. Apresenta o curso clínico mais favorável nos pacientes que não preenchem os critérios de indicação de transplante de fígado. No Brasil, essa casuística baixa, né, é infrequente, apresenta cerca de 5% dos transplantes de fígado. Devo fazer uso do carbono ativado nas primeiras 4 horas, e assim prevenir a absorção de paracetamol pelo trato gastrointestinal, e devo fazer o tratamento com N-acetilcisteína, prevenindo o surgimento de formas graves da doença. Sobre fármacos e xenobióticos, então.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as principais medicações são paracetamol, antirretrovirais, anticonvulsivantes, quimioterápicos, alguns antibióticos, anestésicos, tuberculostáticos e o diclofenaco, por fim. No Brasil, os principais agentes envolvidos são os tuberculostáticos, os fitoterápicos e a alfa-metildol. Então, a evolução da insuficiência hepática nesse quadro é geralmente grave, sendo considerada a etiologia prognóstica adversa com maior risco de evolução para necessidade de transplante de fígado. Então, sobre as hepatites virais. A hepatite B é a causa mais frequente de hepatite viral, que cursa com insuficiência hepática no Ocidente, e pode ocorrer em diferentes cenários. Na infecção aguda pelo vírus, quando ocorre uma co-infecção, uma superinfecção com o vírus delta, em uma infecção crônica com soroconversão, numa reativação viral de um paciente assintomático, em pacientes imunossupressos ou em terapia com quimioterapia, em uma infecção crônica com escape de cepas mutantes e numa infecção oculta pelo vírus da hepatite B. Então, aqui eu botei uma observação que eu achei interessante, que é a reativação do vírus de vírus em pacientes em vigência de quimioterapia tem sido descrita com elevada frequência, né? E é uma das principais causas de insuficiência hepática aguda. Então, todo paciente que vai iniciar o tratamento com quimioterapia, eu devo rastrear vírus de hepatite B, e naqueles que é confirmado, eu devo indicar a profilaxia de reativação do vírus com o uso de lamivudina. Os pacientes, no caso, que têm indicação, né? Então, sobre a hepatite autoimune. É uma doença inflamatória do fígado, de etiologia desconhecida, que cursa com destruição progressiva do parênquima hepático e evolui com cirrose na ausência de tratamento imunossupressor. Mais prevalente no sexo feminino, como qualquer outra doença autoimune. Recomenda-se a instituição de imunossupressão, PRE de 40 a 60 mg em pacientes com insuficiência hepática, e tem uma evolução desfavorável se eu não tenho uma resposta terapêutica em 2 semanas de tratamento com imunossupressão. Sobre a doença de Wilson, é uma hepatopatia metabólica genética de herança autossômica recessiva, secundária ao metabolismo do cobre, né? Então, resulta do acúmulo sistêmico do metal, com lesão no fígado e outros órgãos altos. Leva a cirrose hepática e a quadros neuropsiquiátricos. Então, exames laboratoriais convencionais, cobre sérico urinário, ceruloplasmina, que tem baixa acurácia diagnóstica. Então, é importante que a gente lembrar que, embora a apresentação seja de insuficiência hepática aguda, boa parte desses pacientes já tem uma cirrose prévia, né? Mas isso não exclui ele do diagnóstico de insuficiência hepática aguda. Então, só para a gente relembrar alguns exames do quadro da doença de Wilson. Então, presença de anemia hemolítica com bis negativa, uma coagulopatia acentuada, progressão rápida de insuficiência renal, elevação menor de transaminases, fosfatase alcalina normal, níveis baixos de ácido úrico, e razão entre bilirrubinas e fosfatase alcalina maior que 2. O prognóstico da insuficiência hepática por doença de Wilson geralmente é adverso, na ausência de transplante de fígado, e o uso de quelantes de cobre, diálise e plasma férica não tem evidência comprovada de que alteram o desfecho desses pacientes. Então, sobre a abordagem terapêutica no geral. Todo paciente com insuficiência hepática aguda deve ser prontamente avaliado para a gente estabelecer 2 coisas principais: a etiologia para avaliação da abordagem específica e o prognóstico para identificação precoce desses pacientes que tendem a evoluir mal e precisar de transplante de fígado de urgência.
Então, eles recomendam o uso de N-acetilcisteína. Foi sugerido o uso para todos os pacientes, na verdade, com insuficiência hepática aguda, não associada a paracetamol, porque se associa a melhora hemodinâmica e a menor frequência de desenvolvimento de CIRS. Foi feito um estudo multissêmico recentemente que não demonstrou benefício global para o uso da medicação, mas relatou melhora na sobrevida na ausência de transplante dos pacientes com insuficiência hepática aguda, quando tratados em estágios 1 e 2 de encefalopatia hepática. Então, diante disso, o uso de N-acetilcisteína precoce em encefalopatia grau 1 e 2 pode aumentar a frequência de recuperação espontânea da função hepática. Então, sobre a encefalopatia hepática, os critérios de West-Ham. Eu tenho de 0 a 4 estágios. Estágio 0, eu tenho nível de consciência normal, intelecto e comportamento também normais. Os achados neurológicos, no geral, são exames normais, podem ter testes psicomotores prejudicados. Estágio 1 de encefalopatia. Eu tenho leve perda de atenção, redução da atenção, tenho adição e subtração prejudicados quando a gente questiona o paciente. Ele pode ter tremor e um flapping leve. Estágio 2, paciente mais letárgico, desorientado, com comportamento inadequado. O flapping é mais evidente aqui. No estágio 3, é sonolento, mas ainda responde. Desorientação severa, comportamento bizarro. E pode ter rigidez muscular e clonus hiperreflexivo. E o estágio 4, então, paciente em coma já, né? Com postura de descerebração. Então, sobre a encefalopatia e o tratamento nesses casos. É desencadeada por ação de neurotoxinas, particularmente de amônia e de outras citocinas circulantes pró-inflamatórias do sistema nervoso central. E ao contrário do que a gente conhece do paciente cirrótico, em que a disfunção astrocitária induzida pela amônia ocorre de forma gradual, mais lenta, e que não leva ao edema, aqui é bastante abrupta, né, levando ao edema cerebral. Então, acúmulo abrupto, não compensado, exacerbado, geralmente por CIRS e por hiponatremia. Então, ocorre frequentemente progressão de uma encefalopatia para edema cerebral e hipertensão intracraniana, com evolução em estágios avançados, até para desfechos mais graves, como herniação de tronco, anisocoria e até mesmo morte cerebral. O risco de ter um paciente com hipertensão intracraniana em pacientes com encefalopatia grau 1 e 2 é pequeno, é baixo, mas bastante aumentado em graus 3 e 4, então 65% a 75% dos pacientes. Ele também fala do uso de lactulose aqui, que pode ser recomendado para graus de encefalopatia grau 1 e 2, mas não tem evidência de maior benefício com o emprego destes agentes. Então, sobre a monitorização da pressão intracraniana nesses casos. Então, os parâmetros clássicos de hipertensão intracraniana, que é hipertensão, bradicardia, uma frequência respiratória irregular, a anisocoria de cerebração, são sinais tardios de edema cerebral grave, com risco iminente de herniação de tronco. Então, até conforme a gente vem discutindo nas aulas e até com a doutora Carol do INC, a gente deve evitar chegar a esse ponto, né? São edemas cerebrais graves já, que já deveriam ter sido previamente vistos pela gente, né? Então, algumas autoridades, alguns especialistas, defendem a monitorização invasiva de pressão intracraniana, do PIC, em casos de encefalopatia grave, grau 3 e 4, né, com hipertensão intracraniana, mas é bastante controverso, né? Então, é um paciente plaquetopênico, paciente super grave, com CIRS, que eu vou inserir um catéter, né? Então, o paciente pode sangrar, pode infectar e pode ser ainda pior para ele.
Então, eles recomendam a avaliação do seu uso em pacientes listados para transplante de fígado, grau 3 e 4, mas é bastante controverso, bastante particular. Então, não existe, se eu optar por fazer PIC nesses pacientes, não existe consenso acerca do local de inserção. Complicações hemorrágicas podem ocorrer em 10 a 20% dos casos. Então, nesses casos, eu devo preferir ser uma posição epidural ou subdural e corrigir a plaquetopenia e os distúrbios de coagulação, se necessário. Então, a gente não tem evidência acerca dos parâmetros necessários nesses casos para monitorização de pressão de perfusão cerebral e de PIC, que são associados à ausência de sequela neurológica. Então, acredita-se que hipertensão intracraniana refratária, com um PIC mantido em mais de 40 e PPC menor que 40, é associado com mais frequência à ineração de tronco e ausência de recuperação da função neurológica pós-transplante. Então, o que a gente tem de evidência com base no TCE, que devo tolerar uma PIC abaixo de 25 e uma PPC entre 50 e 80, mas que sempre devo avaliar juntamente com o exame neurológico do doente. Então, sobre prevenção e tratamento de hipertensão intracraniana. Manter o ambiente calmo, cabeceira elevada em 30 graus, minimizar o uso de manobras invasivas, aspiração, mobilização, decúbito, evitar hipernatremia e manter normotermia, tratar hipoxemia caso presente e tratar de forma agressiva a hipotensão para manter a PPC. Também posso tolerar a hiperventilação espontânea. Então, aqui uma tabela, um quadro que resume, tratar o aumento lento e progressivo da PIC em níveis elevados a 25 por mais de 10 segundos, ou qualquer resposta de pupilar anormal. Picos transitórios de até 60, com duração de menos de 5 minutos, podem ocorrer, eu não devo tratar, me desesperar e tratar esse número. Devo manter PPC em torno de 50 e 60 para manter o fluxo sanguíneo adequado. Níveis de PPC acima de 70, no geral, se associam a melhor recuperação neurológica. E níveis de PPC abaixo de 40 são considerados como contraindicação para a realização de transplante hepático. Então, são pacientes com prognóstico neurológico já muito desfavorável que contraindica até o transplante. Então, rapidamente sobre o tratamento de hipertensão intracraniana, que nós já vimos em outras aulas. Manitol, que é o tratamento inicial, é uma dose em bolos, né? Principais efeitos adversos: sobrecarga, hiperosmolaridade, hipernatremia. Hiperventilação não é uma indicação formal, mas está associada à redução aguda da hipertensão intracraniana e pode ser utilizada a fim de reduzir o mapear CO2. Salina hipertônica também posso fazer para tratamento de hipertensão intracraniana, mas eu devo me preocupar nesses casos para não aumentar o nível de sódio, né, e causar uma desmielinização sempre contínua nesse paciente. Sobre o suporte hemodinâmico. Como eu falei no início da aula, os pacientes vão ter uma circulação hiperdinâmica, então elevado débito cardíaco, baixa resistência vascular, mesmo sem sinais de sepse ou de choque séptico, e geralmente eles vão estar hipovolêmicos. Então a ressuscitação volêmica deve ser feita de maneira adequada, né? A droga de vasoativa de primeira escolha é a noradrenalina, e eles recomendam termos cuidado com a vasopressina e a terlipressina, porque eles podem aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e precipitar uma hipertensão intracraniana. Mas eles não devem ser postergados, caso, mesmo com a ressuscitação volêmica, mesmo em doses aumentadas de droga vasoativa, né, não devo deixar de ofertar para esse paciente. Então, sobre prevenção e manejo de infecções.
Novamente aqui nós vamos perder os pacientes para sepse e choque séptico. Então, a disfunção de múltiplos órgãos relacionada ao choque séptico é a principal causa de morte em pacientes com insuficiência hepática aguda e é o principal fator de risco para piora da encefalopatia e desenvolvimento de hipertensão intracraniana. As principais infecções são infecções respiratórias, sepse urinária, bacteriemia de causa ignorada e a bacteriemia por acesso venoso central. Então, sobre prevenção e tratamento de diáteses hemorrágicas. A coagulopatia, que então o INR elevado ou por plaquetopenia com ou sem evidência de hipofibrinogenemia, está presente em todo paciente, né? Faz parte da definição e do diagnóstico. E na presença de sangramento ou na sua prevenção antes de procedimentos invasivos, eles recomendam a administração de plasma fresco e de plaquetas, assim como de frio precipitado, na presença de baixos níveis de fibrinogênio. Se o paciente está em vigência, está sangrando, eles recomendam ter plaquetas iguais ou superiores a 50.000. E o uso de fator 7, eles falam que é uma terapia secundária, uma terapia alternativa para reversão para o controle da coagulopatia. Então, sobre o transplante hepático. Então, devido ao prognóstico reservado da insuficiência hepática, o transplante de fígado deve ser recomendado para os pacientes com prognóstico adverso e baixa probabilidade de recuperação da função hepática. A sobrevida estimada após o transplante é de 65% a 90%. Então, é nitidamente superior, né, nos pacientes que não recebem transplante, que é estimado em 40% dos casos. Então, eles levam em conta para o transplante hepático os critérios prognósticos do King's College, que nos casos de hepatite fulminante induzida por acetaminofeno é o pH menor que 7,3, o INR bastante alargado, maior que 6,5 e uma creatinina alta. No caso de hepatite fulminante induzida por outras causas, também o INR maior ou igual a 5, com ou mais ou 3 parâmetros, com idades menor ou maior, menor que 10 anos ou maior que 40, etiologia diversa, então as hepatites não A e não B, INR maior que 3,5, bilirrubinas maiores que 17,6 e o intervalo entre a icterícia e a encefalopatia menor que 7 dias. Os critérios prognósticos do hospital de Biojão, então, encefalopatia hepática associada então, a nível de fator 5, aqui que eles analisam, nível de fator 5 menor que 20% pacientes com menos de 30 anos e menor que 30 pacientes com mais de 30 anos. Então, aqui, para terminar, uma outra modalidade de transplante, mas que é pouco difundida fora da Europa, que é a transplante de fígado auxiliar, que acho que a Ana pode corrigir, que em vez de eu tirar o fígado do paciente, eu mantenho esse fígado e coloco literalmente um fígado auxiliar. Então, eu dou tempo para o fígado se regenerar e depois eu posso retirar esse fígado auxiliar. Em pacientes gravemente enfermos, com instabilidade hemodinâmica progressiva, hipertensão intracraniana refratária e sem disponibilidade de enxertos, então eu não tenho como transplantá-lo no momento. Alguns centros têm realizado hepatectomia com shunt porto-calo, que é uma terapia ponte para o transplante hepático, né, que geralmente deve ser feito entre 6 e 24 horas. Então, sobre as considerações finais, a insuficiência hepática é uma condição grave que deve ser feito no manejo de em ambiente de terapia intensiva, que requer suporte hemodinâmico, muitas vezes ventilatório, de reposição renal, além dos cuidados de hipertensão intracraniana.
Lembrar que as principais causas de morte são o choque séptico, a insuficiência e a hipertensão intracraniana refratária, e que existem poucos ensaios clínicos randomizados que nos norteiem na melhor conduta desses pacientes. Mas que o principal é identificar o paciente com insuficiência hepática, o prognóstico e a etiologia, e dar o suporte hemodinâmico, o suporte necessário para eles. Então, as referências que eu usei. Bom, né, gente? Muito boa a aula, completa. Pena que não tivemos mais tempo para poder abordar um assunto extenso, complexo também. Perguntas para... Vai. Eu tenho uma dúvida quanto ao transplante auxiliar. Na verdade, eu só queria entender, porque Eu também tenho. fiquei confuso com o fato de que você põe, beleza, eu entendo a ideia, eu entendi fácil, mas daí você espera a rejeição, porque depois você suspende a imunossupressão, e faz o quê? O fígado seria. Quer explicar um pouquinho? Eu nunca tinha ouvido falar. É verdade. Nunca vi. Eu sei que teve de estudo, foi como se fosse uma diálise no fígado. Então, tem uma máquina, existe, não no Brasil, mas eu sei que existe, como se fosse uma máquina para você Não, conseguir diálise suprir, é mas que assim, tem um prognóstico super ruim. muito ruim. O que acontece no Brasil? A gente tem muita doação. Mas aí me deu a impressão, eu nunca ouvi nisso, desculpa te interromper, mas a impressão é que ele pega um fígado mesmo. Foi o Ele põe do lado do doente e dá tempo do fígado original ele se recuperar. Se o fígado final se recuperar, você retira isso. Faz uma imunossupressão transitória, apenas para que o teu enxerto ele possa funcionar durante algumas semanas, alguns dias, algumas semanas. Depois você vai embora. Se o fígado original não se recuperar, vai para transplante definitivo. Esse parece uma ponte complexa, né? Me pareceu que você tem que cuidar de duas coisas, né? Porque depois você vai ter um enxerto que você vai fazer o que com isso? Você vai tirar 2 fígados e vai botar um próximo, entendeu? E do que É que não é. Você só É claro que ficar transplantado, depois você precisa de ficar pro resto da vida cuidando desse fígado. Mas porque tem você precisa fazer, precisa ter dois fígados, né? É que pelo que eu entendi, esse fígado ali, ele não é uma ponte pro transplante. Na verdade, é a recuperação do fígado do Do paciente. fígado do paciente. Então, você não vai tirar os 2 fígados, né? Isso. Mas não sei dar opinião a respeito disso. É melhor a gente ficar com essa dúvida na cabeça Vocês lerem. do que tirar conclusões aqui. Ficou uma luzinha. Vamos estudar isso melhor e ver como é que isso funciona mesmo. Tá bom? Então nós não conseguimos te responder a tua pergunta, continuando com... Ana, pega aí. Nem aqui, nem em Portugal, nem na Inglaterra. Que são lugares que às vezes você tem mais dificuldade. No Brasil isso nunca vai acontecer, porque patente com hepatite fulminante, normalmente 24 horas já tem fígado. Ele está em primeiro lugar da lista e ele entra como independente de ABO. Então, ele sempre vai ter qualquer paciente grave. Se tem fulminante na cidade, ele é em primeiro lugar. Se você for A ou B, você recebe O. Então, é difícil assim precisar disso. E mesmo assim é difícil o fulminante conseguir ter suporte. Quando consegue, quando aguenta a cirurgia, o pós-operatório é perfeito. Mas o aguentar ali sem nenhum shunt, sem nenhuma vascularização fora a cava, o aguentar ficar ali só com cava superior, não é fácil. Enfim, nós não temos um ambiente muito especializado em insuficiência hepática aguda, nem no transplante hepático. A gente faz isso de forma muito amadora, né, ocasional. Então não é um ambiente adequado para vocês treinarem isso. Nós já tivemos alguns residentes aqui
quiseram fazer treinamentos específicos, foram para Porto Alegre, para outros centros, para poder ver insuficiência hepática aguda e transplante de uma forma mais organizada. Então, é um pedacinho, um defeito, que, embora a gente tenha vários locais para treinamento, né, com insuficiência hepática e transplante hepático, não é bem estudado. Eu não tenho essa prática clínica, acho que é um dos doentes mais complexos que tem para poder ser analisados. E algumas vezes que a gente atendeu doentes com insuficiência hepática aguda, o doente se evoluiu muito rapidamente para óleo, muito rapidamente eles conseguiram um transplante, que conseguiram entrar numa lista de transplante, ou eles foram transferidos para o Hospital de Clínicas ou para o Caron para poder fazer o atendimento adequado. A princípio, me parece que é um doente muito complexo, como você mostrou, né? Ele precisa fazer um diagnóstico bastante rápido. De um modo geral, o diagnóstico etiológico, 50% das vezes a gente acaba não encontrando. Amarres que a gente procure, desde Wilson, cobre, as diversas infecções virais, paracetamol, obviamente, muito comum nos países mais desenvolvidos, principalmente no Reino Unido. Foi a principal força motriz que levou ao desenvolvimento muito organizado dos transplantes, né? Diferente da doença pancreática aguda, que a gente viu agora, a doença hepática aguda, principalmente a doença hepática rapidamente progressiva, que leva à insuficiência hepática aguda. Ela está muito protocolizada, né? Você tem critérios para tudo, né? Tem uma série de scores, ela está muito bem estudada, isso porque os transplantes, de um modo geral, para poder se desenvolver e serem bem feitos, eles precisam seguir rotinas, precisam seguir protocolos, né? Então, elas são uma força motriz para que também a parte clínica também conceitualize e especifique cada um tipo de doente, se esse doente tem uma insuficiência hepática fulminante, aguda, subaguda, quais são os critérios para tomar cada um dos passos, quais são os exames que você tem que fazer e em que momento esse doente tem a indicação de fazer transplante. Fora isso, é um doente que sangra por tudo quanto é lado, faz muita infecção intercorrente, faz muita alteração hemodinâmica. E embora ela tenha feito aqui, o que os capítulos fazem, não é uma crítica, mas não existe uma forma específica de você tratar a alteração hemodinâmica, o choque no doença hepática, tratar com a agropatia, né? É um doente que tem alteração de fator de coagulação, tem hipoglutagenemia, tem alteração de plaqueta, tem hiperplasminemia. Esse doente merece plasma fresco, merece frio precipitado, merece plaqueta. E o que é pior, esse doente precisa disso múltiplas vezes. Quando ele desenvolve isso, ele está numa forma muito grave. Se o transplante demora, vai evoluindo cada vez mais. Insuficiência renal. Ele desenvolve frequentemente síndrome hepatorenal. Ele desenvolve encefalopatia, que é rapidamente progressiva. Encefalopatia, ele vai morrer de encefalopatia se ele não for transplantado. A encefalopatia da doença hepática, ela é intratável. A gente pode fazer alguma coisa provisoriamente, diminuir um pouco a volemia do cérebro, fazendo hiperventilação um pouco, fazendo um pouco de manitol, porque o manitol pode aumentar um pouco a perfusão e fazer vasoconstrição cerebral. Não adianta colocar a cateca de monitorização de função da fé. Esse doente sangra muito, né? Eventualmente fazer uma cranectomia descompressiva, bifrontal, mas tudo isso se houver uma perspectiva de amanhã receber um filho, senão não receber um filho.
fazem infecções muito frequentemente, eles têm SIRS, a gente frequentemente não sabe se ele está infectado, se não está infectado. Então, eles estão quase sempre com um antibiótico de largo espectro. Você amplia depois de 24, 48 horas de espectro bacteriano, mesmo sabendo que a maior parte da inflamação é pela doença hepática, você não quer deixar passar uma infecção intercorrente. Enfim, não é um doente fácil. Precisa de uma equipe multidisciplinar, pessoas bem treinadas para poder eventualmente ganhar mais 24, mais 48 horas desse doente até que o fígado possa chegar e possa ser transplantado. Mas, se vocês tiverem interesse, nós podemos pedir para alguém alguma experiência de dar uma aula de insuficiência hepática e de transplante, acho que fica legal. E acho que a gente pode pedir para o Zé Sampaio um dia dar uma aula. Né? O Zé é uma pessoa que tem experiência nisso, gosta de terapia intensiva. Ele já deu uma aula há uns 6 anos para nós. Mas ele tem bastante para poder nos contar. Tá bom?